Investidores aqui no Brasil operaram hoje entre duas ondas, uma delas você sabe muito bem qual é, ouviu no noticiário ou infelizmente tem sentido na pele, a onda da Covid-19, a segunda passando aqui pelo Brasil. O Ministério da Saúde avisou que veio um recorde de contágios aqui no país e que as mortes ao dia de novo estão chegando lá na casa do milhar. Mas tem uma outra onda que já vem passando desde o começo da crise, que agora se sabe deve continuar pela frente, que é a onda de dólares, dessa chuva promovida lá nos Estados Unidos pelo Banco Central deles. Começa agora o seu saldo deste dia 17 de dezembro de 2020. Boa noite, investidora. Boa noite, investidor. Fique sabendo agora que nessa quinta-feira o Ibovespa fechou em alta de 0,46%. Aliás, um outro número, tá só a 0,95% de novo de bater recorde. Esse recorde aí, um recorde positivo, né? Recorde de pontos do Ibovespa, que foi abandonado lá nos últimos dias de janeiro, mais especificamente no dia 23 de janeiro, da altura dos 119.528 pontos. Está chegando perto o Ibovespa dessa marca que aconteceu nesse ano, né? Parece que foi numa outra era, foi nesse ano, aconteceu tanta coisa. O dólar comercial, não com a queda que era apresentada ao longo do dia e durante boa parte do dia, mas com uma queda ainda, caiu hoje aqui no Brasil 0,49% aos R$ 5,07. Bom, essa primeira onda que você já tem convivido, né, durante tanto tempo, seja no noticiário ou seja na pele, contém investidores aqui no Brasil pelo seguinte: depende do fim da pandemia para que a crise também acabe. Depende de uma vacinação para a pandemia acabar. E a campanha de vacinação aqui no Brasil está um tanto confusa, por assim dizer, e tem aquela frase clássica, né? Investidor não gosta de incerteza. É uma baita incerteza. O governo apresentou nessa semana sua campanha de vacinação, mas nem vacina tem ainda disponível aqui no Brasil e as perspectivas são nebulosas. Primeiro o Ministério da Saúde fala em janeiro, depois em fevereiro, depois em março. Hoje voltou a falar de algumas doses possíveis já em janeiro. Enfim, está tudo muito incerto, um governo que não tem exatamente uma predisposição a incentivar a população a se imunizar. No meio disso tudo, hoje o Supremo ainda teve que perder tempo discutindo se os pais devem ou não vacinar os seus filhos contra a Covid-19. Enfim, né, uma boa dose de bom senso talvez evitasse essa discussão e essas incertezas todas. Diante disso, não foi visto aqui no Brasil o mesmo ânimo visto, né, nas bolsas lá fora, com outra onda, essa onda aí o investidor vem surfando fortemente nela, essa onda que tem feito índices se aproximarem de seus recordes em plena crise, que ainda tem muito tempo para durar. Essa onda segue empolgando porque ontem, já falei aqui no saldo do dia do Valor Invest, no nosso site, a gente mostrou o Banco Central dos Estados Unidos avisou que vai continuar chovendo dólar, que o Banco Central americano vai continuar injetando dólares com a recompra de títulos lá nos Estados Unidos, dólares esses que escorrem as bolsas num mundo de juros rastejantes, vai continuar até pelo menos depois de 2022, nas projeções do Banco Central americano. Até 2022, um pouquinho depois, vai demorar para que os Estados Unidos recuperem os níveis de desemprego que eram apresentados no pré-crise, era bem baixinho. É esse o prazo, a volta do emprego por lá e aos níveis pré-crise de desemprego, o prazo estipulado pelo Banco Central americano ontem para continuar a parar, enfim, com seu programa de recompra,
é esse, ou seja, durante ainda muito tempo as bolsas do mundo tendem a continuar com um amigo de peso, digamos assim, para renovar e renovar recordes. Além disso, outra fonte de estímulo parece que agora vai para a economia americana o pacote de gastos que está para ser aprovado lá nos Estados Unidos. A gente tem acompanhado essa novela, entre tantas outras, correndo em paralelo ao longo dessa crise. Mas agora parece que democratas e republicanos no Congresso americano vão, enfim, chegar a um acordo. Falava-se lá em julho, bem antes ainda das eleições, que foram em novembro nos Estados Unidos, num pacote na casa dos 2 trilhões, foi sendo navalhado ao longo do tempo. Depois das eleições dizia-se que seria mais fácil, não tem sido, foi navalhado para algo na casa dos 900 bilhões de dólares, esse pacote que, dizem as agências americanas, está em vias de ser aprovado. Não é o pacote ideal, não é aquele pacotaço pretendido no começo da crise, pacotaço que o próprio Banco Central americano vem deixando claro que será necessário, que não basta fazer chover dólar se a Casa Branca não puder botar a mão no bolso para pagar apoio aos desempregados, para ajudar as empresas a não quebrarem. De nada adiantará fazer chover dólar para a maior economia do mundo, enfim, virar a página da crise. Aliás, gasto de governo tem sido uma determinante. A segunda maior economia do mundo, que não é exatamente uma ditadura, né? Tá muito não é exatamente, perdão, não é exatamente uma democracia, né? Uma ditadura por lá, então fica mais fácil o Estado gastar o quanto quer no momento de necessidade. Por lá, números vão superando mês a mês as expectativas. A China já está num ritmo de crescimento melhor, mais positivo em alguns dos setores em relação ao pré-crise, em relação a 2 anos, ou seja, tá metendo o pé no acelerador lá os Estados Unidos, democracia que é, e que bom que seja, mas tem esses percalços pelo caminho. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Acabo o meu vídeo aqui lembrando a você do que eu falei no começo. Segunda onda da Covid-19 aqui no Brasil, se precisar sair para trabalhar, e é a realidade de muitos brasileiros desde o começo da crise, e não à toa a gente não consegue baixar, infelizmente, não é só por causa disso, né? Mas também por isso não consegue baixar os níveis de isolamento. Se precisar sair, máscara no rosto, não é aquele negócio de máscara aqui, máscara no papo, é para tampar os buracos do nariz e da boca, lavar a mão sempre que possível, um álcool gel no bolso. Vamos segurar a onda aí que tá acabando, tomara ano que vem com vacina pra gente começar a se livrar desse pesadelo. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Volto amanhã para bater um papo com você sobre a sexta-feira, claro, mas também para passar um pouco a limpo o que aconteceu na semana. Grande abraço, boa noite, até a próxima e